Diga assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Meu coração está aberto, minha mente está receptível para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Amém, mas saiu baixinho isso, hein? Congelou a língua aí do pessoal ou não? Dá um sorriso pro seu irmão aí, você pode se assentar. Isso. O povo de Deus é um povo alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Pela graça de Deus, nós queremos falar sobre um tema: maturidade cristã. Vamos dizer isso? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 14, 20. Primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios. Capítulo 14, versículo 20. Qual é o tema? Maturidade cristã. O texto diz assim: irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na nova versão internacional diz adultos. Também traduzido pelo Strong, maduros. Então, sede pessoas adultas, maduros no juízo. E ainda Hebreus capítulo 5, versículo 11 e 14. Mais no final da Bíblia, Hebreus 5, 11 a 14. Preste atenção enquanto nós lemos. Diz assim esse texto: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, diga comigo, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Que Deus nos abençoe com essa palavra. A igreja tem passado por uma fase de crescimento e nós já tivemos um batismo e recebemos novos membros há uns 2 meses atrás. E agora, nesse mês, nós vamos receber cerca de 27 novos membros. A igreja tem passado por uma constante mudança, crescimento. São pessoas novas que se convertem, que vão se achegando. Mas aí surge uma preocupação. Será que nós temos crescido em maturidade cristã, na mesma velocidade que nós temos crescido em número de cristãos? A igreja de hoje no Brasil é uma igreja que aumentou em grande quantidade. Eu sou filho de pastor, então eu nasci no contexto de igreja, de cristão, do evangelho. E eu lembro quando na escola, sei lá, quinta série, na minha sala devia ter uns 2 ou 3 crentes, além de mim. Uma sala de 40, 45 alunos. Hoje a média é 15, 20 alunos. Agora, a minha preocupação é, será que essa igreja que nós temos visto hoje é uma igreja madura? É uma igreja que tem as suas faculdades exercitadas? Ou é uma igreja como Paulo aqui estava repreendendo? Olha, quando vocês deveriam ser mestres, vocês ainda precisam de leitinho, dos princípios elementares da fé. Não há nenhum problema você que começou agora, como eu disse, nós temos várias pessoas novas, é uma igreja nova que vai nascendo dentro da igreja, mas à medida que você
está na primeira caminhada, as pessoas vão te ajudar, mas você precisa caminhar para a maturidade e o crescimento. Como diz Paulo, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço, eu prossigo para o alvo, para a maturidade. Amém? Então, nessa noite, eu quero dar 7 características ou qualidades de um crente maduro, para que você que está começando, você possa estabelecer como alvo de trabalhar essas 7 áreas. Para você que já tem uma caminhada cristã, já está caminhando, continue nesse trilho. Para você que já está há muito tempo nessa caminhada cristã e ainda não é maduro, para que você crie vergonha na cara e fique pelo menos incomodado com a mensagem e fala, não, eu vou me tornar uma pessoa madura. Amém? Glória a Deus. Então, 7 qualidades ou características de um crente maduro. Esses 2 textos que nós lemos falam sobre isso. O primeiro fala, não sejais meninos no juízo, na malícia sim. Quanto ao juízo, homens amadurecidos. E o outro texto fala justamente disso, de ser capaz de comer alimento sólido. Então, a primeira característica de um crente maduro, quando você entra na escola, hoje é no jardim, né? Na minha época você entrava na primeira série, quando muito no pré. A primeira coisa que você aprendia era o abecedário, né? Não aprendeu direito. Fugiu da escola. O abecedário, não é isso? ABCD. Quando você entra na caminhada cristã, a primeira coisa que você tem que aprender não é o ABCD, mas é o obedecer. Vamos dizer? Obedecer. Então, a primeira característica de um crente maduro é obediência. Diga comigo, obediência. Nós temos a história, eu queria falar rapidamente a história dos 2 primeiros reis de Israel. Vamos ler primeiro João 15, 14, depois eu falo desses 2 reis, porque aqui é uma ordem de Jesus. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14, diz assim, vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Em outro texto, Jesus diz assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que vos mando? Então, ser discípulo de Jesus e ser um crente amadurecido passa pela obediência. Nós temos os 2 reis de Israel, os 2 primeiros reis de Israel. O último juiz, porque o povo de Israel era direcionado, era liderado por juízes. Tivemos vários juízes famosos, entre eles aquele fortão, né? Alguém lembra o nome? Cabelo grande? Sansão. Entre outros, né? A Gideão, que venceu o exército com 300 homens, e aí vai. Tivemos até uma mulher, Débora. E o último deles, ele acumulou 3 funções. Ele era tão ungido de Deus que, além de ser juiz, ele era profeta e ele era sacerdote. Alguém lembra do nome? Samuel. Tem 2 livros da Bíblia que levam o nome dele. O profeta Samuel foi o último profeta, o último juiz, porque o povo agora queria um rei. O povo de Israel começou a pedir por um rei. E Deus, então, falou, então unja um rei para eles. E aí ele procurou Deus e achou um rei que, aos olhos do povo, parecia um rei perfeito. A Bíblia diz que ele era de alta estatura, ao ponto de o mais alto de Israel batia no ombro dele. Então ele era quase um gigante, né? Era um semi-gigante aí. Imagina uma pessoa alta, batia no ombro do rei Saul. Não somente isso, ele também era bonitão. Ele tinha pinta de galã, né? Tem uns irmãos que têm tinta de galão, mas ele tinha pinta de galã. Ele era bonito, formoso. Então as pessoas olhavam para ele, então era o rei sonhado, alto, bonito, forte e preparado para a guerra. Um guerreiro, foi um dos maiores guerreiros de Israel, foi Saul. Agora, ele tinha um grande problema. Ele não sabia obedecer às ordens de Deus. Saul foi rejeitado por Deus no 2º ano do seu reinado. Logo no começo. Ele ainda ficou 38 anos até que Deus preparasse o próximo rei. Levantou um outro rei. Qual que é o 2º rei? Alguém lembra? O mais famoso da história? Davi. Mas Davi, ele foi obediente à palavra de Deus.
O rei Saul, ele recebeu uma ordem do Senhor, a primeira ordem que Deus deu para ele obedeceu, mas não obedeceu completamente, ele obedeceu quase tudo. E quando sabe que obedecer quase tudo ainda é desobediência? Deus falou, olha, eu vou exercer juízo sobre essa nação que foi má com Israel, atacou o povo por trás, quando o povo estava frágil, e eu vou exercer juízo sobre essa nação. Você não vai trazer nada de lá. Você vai destruir essa nação. Mas aí, ele traz o melhor do gado. E aí o profeta vai confrontar ele, né? Fala, olha, por que você não obedeceu à ordem do Senhor? Era tão simples. Mandou fazer isso, pronto. Falei assim, mas eu obedeci. Fiz o que Deus mandou. Falou, por que eu estou ouvindo barulho de gado? Não, sabe como é que é? Eu trouxe o melhor do gado para oferecer ao Senhor em sacrifício. É uma oferta a Deus. Qual foi a resposta do Senhor para ele? Tem o Senhor prazer mais no sacrifício do que na obediência? E aí surge a frase famosa, o obedecer é melhor do que sacrificar. Então a primeira característica de um crente maduro é obediência à voz de Deus. Quem está no controle? Deus. Vós sois meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. A maioria de nós sabemos o que devemos fazer, mas não queremos. A maioria de nós sabemos de vários princípios da palavra de Deus, mas temos dificuldade de colocar em prática. Mas o crente amadurecido é um crente obediente à voz de Deus. Vamos ler o texto de Atos 13, 21, que fala do rei Davi, do rei Saul, do rei Davi, a diferença dos dois. Atos 13, 21 e 22 diz assim: então eles pediram um rei, aquilo que eu falei para vocês, pediram para Samuel, um rei. E Deus lhes deu Saul, primeiro rei de Israel, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado esse, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. E ele explica por quê. Que fará toda a minha vontade. Qual é a diferença então de Saul e de Davi? Saul era obediente. Todas as vezes que Davi ele ia fazer algo, eu troquei, né? Pelo sorriso de vocês eu troquei. Saul era desobediente, Davi era obediente. Davi, todas as vezes que ia fazer algo, ele consultava a Deus. Chamava o sacerdote, buscava a Deus. Senhor, o que eu devo fazer? Vou, não vou, faço, não faço? Ele buscava a direção de Deus e ele fazia exatamente aquilo que Deus tinha mandado. Até no final da sua vida, quando ele resolveu construir o maior templo de todos os tempos para o Deus soberano, rei de todas as coisas, ele chamou o profeta e falou: olha, eu quero construir um templo. Eu estou habitando numa mansão, num castelo tão suntuoso, e Deus, a arca da aliança que representa a presença de Deus, está numa tenda. E aí o profeta falou: você é o cara, pode construir. E saiu da presença dele. Quando saiu no pátio, falou assim: mas por que você falou para ele construir? Eu não mandei ele construir. Volta lá e fala para ele que ele não vai construir. Quem vai construir é o filho dele. Ele derramou muito sangue e ele não vai construir meu templo. E ele voltou e falou assim: você não vai construir. Deus falou, última forma, né, como diz o militar, última forma. Muda o plano aí. Deus falou para mim que eu estava no caminho que não era para você construir. Mas Davi preparou tudo para que o templo fosse construído. Fez todos os preparativos para que o filho dele construísse. Todo o projeto, deu recursos, deu todos os caminhos. Inclusive, ele fez uma oferta de 100 toneladas de ouro e 200 toneladas de prata. Será que ele deu a oferta? Esse dia eu quase fiquei doido tentando fazer o cálculo de 100 toneladas de ouro ao preço de 90 reais a grama. Na minha calculadora eu comecei a fazer os cálculos, ela começou a sair fumacinha, ela se perdeu, né? Tamanho é o investimento de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, um homem obediente que amava a Deus e obedecia às suas ordens. É claro que ele teve falhas, e a Bíblia não esconde essas falhas, mas a questão aqui que eu quero destacar é essa. A primeira característica de um crente maduro é obediência.
Primeira qualidade. Segunda, perseverança. Vamos ler Hebreus 10, 35 e 36. Hebreus, capítulo 10, versículo 35 e 36. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35 e 36, diz assim: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Diga comigo, perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então você fez a vontade de Deus, é obediente, mas você precisa ser perseverante. Perseverança, constância. O cristão maduro, ele age independente das emoções. Os meninos na fé agem conforme as emoções do dia. Os maduros estabelecem seus alvos em Deus e vão até o fim, pois sabem que grandes conquistas duradouras levam mais tempo do que as emoções podem suportar. É igual uma corrida de maratona. E eu falo que a fé cristã, ela não é uma corrida de 100 metros rasos. Você dá aquele tiro, pá, e acabou. É uma maratona. Maratonas são 42 quilômetros. Eu tenho um sonho de correr a maratona, né? Não estou no físico para isso. Comecei correndo 5 quilômetros, teve aí uma corrida, depois fui 10, mas ainda não tive coragem nem da meia maratona. Mas orem por mim, quem sabe eu chego lá. Mas estudando sobre isso, fala que quando chega lá aos seus 16 quilômetros, o corpo já começa a reclamar, quem já está acostumado. Chega aos 30 quilômetros, aí é só coração. Quando faltam os seus 10 quilômetros, aí é só mente. O corpo já não quer mais obedecer. E aí você já está procurando razões. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero chegar até o fim. Quais são as razões da minha corrida? O cristão, ele vai passar por desafios na vida cristã, que a única coisa que vai fazer ele continuar é a sua fé e aquilo que ele tem de consciência da palavra de Deus. Ele não vai agir pelas emoções, mas ele tem que agir agora pelo que ele crê. Eu creio e por isso eu vou agir. Então, crente maduro, ele é constante, perseverante, ele começa algo e vai até o fim. Eu digo que mais importante de começar bem é terminar bem, porque a maioria das pessoas começam bem, mas não terminam. A maioria de nós tomamos boas decisões, principalmente na virada do ano. É época que a gente toma decisões boas. O problema é que a gente não mantém essas decisões até o final do ano, não é constante. A maioria do pessoal fala, né? O maior desafio de todo mundo quando vira o ano, esse ano eu vou emagrecer. Vou entrar na academia. Janeiro as academias lotam. Abarrotado. Você não tem como pegar, tem que pegar fichinha para poder frequentar os aparelhos, né? Passa 15 dias, 20 dias, começa a sumir. Chega em fevereiro, está tudo normal de novo. Falta o quê? Perseverança, constância. Muitos cristãos são assim. Mas o sinal de maturidade é a perseverança. É saber que eu preciso ir até o fim. A pastora falou de Abraão. Abraão recebeu a promessa aos 75 anos de idade, com a sua esposa, com 65 anos de idade, que eles teriam um filho. Gente, já estava tarde a coisa, né? Então você fala, se Deus falou, agora a coisa vai ser rápida, né? 75 anos, 65 anos, já chegou a menopausa e ela não podia já ter filho, agora é a hora. Quanto tempo ainda levou? 25 anos. Foram ter, ele já tinha 100, ela 90. Mas a Bíblia diz que ele foi perseverante em confiar, em declarar a palavra de Deus. Por isso ele é chamado de pai da fé. Porque ele creu contra a esperança. Deus ainda falou, não, você vai ter. E ele creu contra a esperança. Deu uma escorregadinha ali com Agar, mas foi a pressão da esposa, mas depois ele volta ali à confiança. Nós vemos o caso de José, que teve um sonho de que ele seria governador, mas foram 13 anos passando por provação até chegar lá. Davi, quando ele foi ungido rei, passaram-se muitos anos, mais de 20 anos depois que ele estava ungido como rei, para ele assumir o trono. Teve que ser provado, treinado. Ele começou, na verdade, eu falo que é a lei do processo, né?
Ele primeiro, quando ele foi ungido rei, a primeira função dele no palácio foi tocar harpa. Tocar harpa para o rei. Depois que ele vai, mata Golias, aí então ele assume 100 homens, depois 200, depois ele vai crescendo, à medida que ele vai ampliando a sua capacidade de liderança. Então ele passa por todas as fases de crescimento que um rei precisava para lidar com liderança e com pessoas. Então às vezes a gente tem uma promessa de Deus, mas não quer passar pelo processo para alcançar a promessa. Então ele fala, você tem a promessa de Deus, a necessidade de perseverança. Hebreus, nós lemos aí, certo? 10:35, necessidade de perseverança, para que depois que você passou pela prova do tempo, você alcance a promessa. Amém? Então qual é a primeira característica ou qualidade de um crente maduro? Como? Obediência. A segunda característica? Perseverança. A terceira? Responsabilidade. Diga comigo, responsabilidade. O crente maduro, ele é responsável. Uma pessoa madura é responsável. Você sabia que a maturidade não vem pela idade? Ou você não conhece pessoa já avançada em dias que é responsável, inconsequente, que faz e toma decisões sem medir as consequências? Eu conheço, você conhece ou não? Hã? Ninguém conhece aí pessoas idosas que são irresponsáveis? Deixa eu ver, só eu? Ah não, tem mais aí, ok. Ah, tá. Mas eu também conheço jovens que são maduros, são responsáveis, assumem responsabilidade. Você pode confiar funções na mão dele que ele vai fazer com responsabilidade. Você conhece pessoas assim ou não? Jovens? Você fala, esse cara é cabeça, não é essa expressão que a gente usa? É jovem, mas é cabeça. Então a maturidade não vem pela idade, a maturidade vem em assumirmos responsabilidades. A criança não quer assumir responsabilidade por nada, né? Quando a gente é criança, a gente faz uma arte e os pais descobrem, a gente tenta pôr a culpa em várias coisas, né? Não fui eu não quis fazer, foi o cachorro, foi o irmão mais novo que não fala ainda. A gente vai procurando alguém para culpar. Eu lembro quando eu tinha lá, sei lá, uns 6 para 7 anos, e meu irmão 7 para 8, ele aprontou algo lá em casa, ele molhou, parece que lá uma área lá da minha mãe que não podia molhar, umas coisas. E aí minha mãe veio para corrigir, né? Porque ela já tinha falado para não fazer isso. E aí ela veio e perguntou, quem fez isso? Aí meu irmão prontamente falou, eu não fui. E já quase com lágrimas nos olhos, né? Negando. E eu com aquela segurança de quem sabia que não estava devendo nada, eu falei, não fui eu. Aí minha mãe ficou meio desconfiada, meu irmão estava tão enfático, e eu não. Queridos, pega uma bateria para mim, uma pilha, porque está acabando, por isso que está dando um sinal aí. Eu acho que vai ter aqui atrás. Aqui atrás tem. Aí, minha mãe falou, vou corrigir você. Falou para mim, né? Eu acho que é você. E aí, quando ela pegou a vara para me corrigir, eu dei aquela olhada para o meu irmão, sabe aquela olhada de que eu mato você? Se eu for corrigido por sua culpa, você vai morrer. E aí eu acho que ele olhou assim, ficou meio com medo, e ele falou, mãe, fui eu. Aí ele apanhou dobrado, né? Por ter jogado a culpa em mim, ter mentido, eu quase ter apanhado, e por ter feito a arte. Então ele não... Aí, abaixa um pouquinho agora. Aleluia. Então ele não queria assumir responsabilidade, queria jogar responsabilidade para outro, porque sabia que ia ser corrigido. Mas o crente maduro é aquele que chama a responsabilidade para si. Quanto mais maduros nós somos, mais nós chamamos a responsabilidade para nós. Houve um presidente dos Estados Unidos que ele falou o seguinte, a transferência de culpa termina aqui, ele colocou isso na mesa dele, para que ele não ficasse culpando outros governos pelo insucesso
do seu governo. Ele falou assim, olha, tem problema? Para aqui, na minha mesa. Vamos resolver o problema. Apesar de nós estarmos nessa confusão toda aí no Brasil, de presidentes e tal, e eu não digo que esse presidente vai ser um excelente presidente, só vamos saber no final da história, mas eu gostei dessa frase que ele falou esses dias. Ele falou assim, olha, não vamos colocar culpa no outro governo, herança maldita ou coisa desse tipo. A realidade do Brasil é essa, e nós temos que trabalhar arduamente para resolver. Ou seja, chega de botar a culpa nos outros. Isso é maturidade. Quando você está disposto a assumir responsabilidade. A maturidade vem em assumir responsabilidades. Quando um crente começa a ficar maduro? Quando ele para de só querer ser servido, quando ele começa a trabalhar, a assumir responsabilidade por outras vidas. Ele começa a ser um líder de célula, um discipulador. Por quê? Porque ele chama a responsabilidade para si. Responsabilidade do reino de Deus é minha também. Davi faz uma declaração muito forte em 2 Samuel 24, 17. Segunda Samuel 24, 17. Diz assim o texto. Vendo Davi o anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse, eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém essas ovelhas, que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Davi aqui está chamando a responsabilidade do juízo que Deus estava exercendo sobre Israel para a sua vida, para a sua casa. Isso é maturidade. Nós temos o exemplo também de Moisés, quando Deus falou, esse povo é rebelde, eu vou estabelecer um outro povo, eu não vou mais com esse povo. E aí Moisés se coloca diante de Deus e o povo e fala, olha, se o Senhor não for conosco, risca meu nome do teu livro. Rapaz, o cara chamou para si responsabilidade. E Deus falou, não vou riscar o seu nome, vou riscar de quem merecer ser riscado. Mas ele se coloca entre o povo e Deus e chama a responsabilidade desse povo para ele. Nós vemos o mesmo caso de Daniel, um homem santo, um homem justo na sua época. O povo estava escravizado na Babilônia e ele vai diante de Deus e intercede pelo povo. Mesmo não sendo o seu pecado, ele assume o pecado da nação e diz, nós pecamos contra ti. Nós fomos infiéis, nós adoramos outros deuses, mas ele nunca tinha se dobrado diante de outros deuses. Mas ele chama a responsabilidade para si. Ele chama a responsabilidade para si e intercede pelo povo, como se ele tivesse cometido o pecado. Então, qual é a terceira qualidade, terceira característica de um crente maduro? Responsabilidade. Então, nós já temos obediência, nós já temos perseverança e já temos responsabilidade. E qual que é o quarto? Serviço. Diga comigo, serviço. Ser servo. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 22. Lucas capítulo 22. Aqui Jesus está falando. Lucas capítulo 22, versículo 24 em diante. Lucas 22, 24. Olha só. Os discípulos de Jesus, apesar de todos os milagres que ele vinham, de todos os ensinamentos que Jesus ensinava para eles, e eles já eram talvez para ser um pouco mais maduros, mas eles também eram como nós, né? Às vezes nós cometemos infantilidades. E eles estavam discutindo entre eles qual deles era o maior. Imagina comigo, qual que devia ser a discussão aí? Não, mas Jesus me leva com ele em lugares que não leva você. Aí o outro fala, mas eu andei sobre as águas, ninguém andou, só eu. O outro falou assim, não, mas olha, eu que reclino minha cabeça no peito de Jesus, eu que tenho mais intimidade. Então eles estavam brigando entre eles, qual deles era o maior? Tipo assim, Jesus vai assumir o reino, porque eles tinham a ideia que Jesus ia ser um rei como Davi. Então Jesus vai assumir o reino, então eu vou ser o ministro da fazenda, eu que vou ser o braço direito, Estava essa discussão entre eles. Aí teve um que apelou, né, chamou a mãe, que foi a mãe de Tiago e João, né? E foi Tiago e João, gente? Foi, né?
chamou a mãe, e a mãe falou: Jesus, eu tenho um pedido para te fazer. Eu falei: qual que é, minha filha? Eu queria fazer um pedido seguinte: quando o Senhor se assentar no trono, que um dos meus filhos sente à sua direita, outro à sua esquerda. Oi? Um seria o ministro da Fazenda, outro seria o chefe da Casa Civil, né? Os dois estariam com a faca, o outro com o queijo na mão. Foi pedir isso para Jesus. E aí os discípulos ouviram isso e ficaram furiosos. E aí começou aquela briga entre eles. Até o final, na última refeição, Jesus estava ensinando para eles sobre o que era o reino de Deus. Jesus, ele tira das suas vestes, coloca ali uma toalha, e ele põe a água na bacia e ele já regala o olho. E aí ele pega, se assenta aos pés dos discípulos e começa a lavar os pés deles. Entenda a cultura daquela época. O povo andava de sandália, né? Nós não tínhamos os tênis e sapatos fechados igual os nossos. E naquela época eles andavam, pegavam areia. Então eles chegavam na casa de alguém com o pé sujo. E era educado, quando alguém chegava na sua casa, você chamava o servo mais simples da casa para lavar os pés dessa pessoa que chegou na sua casa. Então Jesus se coloca como servo de todos e começa a lavar os pés dos discípulos. E aí Pedro fala: o meu, quando chegou na vez dele, Pedro era do 8 a 80, rapidinho. O meu, o senhor não lava. Pedro, se eu não lavo o seu pé, você não tem parte comigo. Ah, não, Senhor, então o Senhor lava o corpo inteiro. Pedro, você já tomou banho hoje? Já, Senhor. Então você não precisa tomar banho de novo, Pedro, só precisa lavar o pé. Depois você vai entender o que eu estou fazendo, Pedro. Tá bom, Senhor. E aí ele lava o pé. Ele falou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de Senhor e Rei, e eu sou. Jesus é Deus. Ele falou: e eu lavei os pés de vocês. Resumindo, o que sobrou para nós, gente? Se o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, lavou os nossos pés, o que sobrou para nós? Só tem vaga no reino de Deus para servo. Só. A única estrela que brilha é a brilhante estrela da manhã, Jesus. Não tem lugar para estrela no reino de Deus. Quanto mais uma pessoa é crente, quanto mais ele é ungido de Deus, mais simples ele é. Mais ele sabe que ele está aqui para servir. Quando o cara é muito estrelinha, é porque ele ainda nem aprendeu o que é ser cristão. E vamos ler o texto então. Lucas 22, 24 a 28. Lucas 22, 24 a 28, diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles. Os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? É claro que quem está à mesa, que está sendo servido, é maior. Mas Jesus diz: porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Servo, diga comigo. Servos. Um líder maduro, ou um crente maduro, uma das qualidades é servir. Servir. Criança é que tem que ser servido o tempo todo. O crente maduro, ele se coloca sempre em posição de servir. Quando você vê uma pessoa, ela ainda imatura na fé, o tempo todo ela quer ser servida. Ah, mas eu fui lá, não fizeram isso, não fizeram aquilo. Ah, eu cheguei naquela célula, o pessoal não me recebeu e não me deu isso, não deu aquilo. E está o tempo todo querendo ser servido. Ah, mas eu fiquei assim, não foram na minha casa. O tempo todo ele está pensando em ser servido. Mas o crente maduro, ele está: como eu posso servir? Como eu posso ser útil? É só você analisar as crianças, né? Você, mamãe, que tem uma jornada tripla, que hoje as mulheres, além de trabalhar fora do lar, ainda chegam em casa, tem que trabalhar dentro do lar, então tem uma jornada tripla. Aí você tem uma criancinha pequena,
E aí você chega cansada, fatigada, e aí ela olha para você e fala: ô mamãe, a senhora está tão cansada, deixa que eu faça o meu leitinho, o meu mamá, pode deixar que eu vou preparar minha comida, senta ali no sofá, depois eu vou levar uma aguinha quente para colocar o seu pezinho, para a senhora relaxar. Assim que elas fazem, né? Hã? Mamãe, eu quero mamar, eu quero meu papá. Filho, deixa eu descansar um pouquinho. Não, eu quero agora, agora. E chora e berra, porque é criança. Mas está cheio de crente assim dentro da igreja. Eu quero agora. São os primeiros a aparecer nas filas, né, das refeições. Quero ser o primeiro a ser servido. Quando serve, fala: não, vou primeiro para não faltar nada. E às vezes, se ele descuidou, foi para o final da fila, chega na vez dele, acabou alguma mistura, acabou a mistura, eu paguei, está sempre querendo ser servido. Isso é imaturidade, infantilidade, porque o cristão maduro, ele sabe que se o mestre, o rei dos reis, estava aqui para servir, muito mais nós devemos nos revestir do sentimento de servir o próximo, lavar os pés uns dos outros, porque quem é o maior é aquele que serve. Tem pessoas que querem exercer posições de liderança dentro da igreja, achando que ele vai ter, sei lá, descanso. Na verdade, quanto mais você sobe no posto de liderança, mais você vai entendendo que mais você está servindo. Amém? É desse jeito, é ou não é, Rui? Tem brinquedo, não. Então, nós já vimos o quarto, serviço. 5, tudo quero definir com uma palavra só para ficar mais fácil. 5, palavra. Diga comigo, palavra. Pessoas maduras sabem o poder e a importância de suas palavras. As maiores encrencas que encontramos ou que entramos está relacionada de alguma maneira com o que falamos. Olha o que diz Tiago 3:2. Tiago está lá no final da Bíblia, beirando quase aí Apocalipse. Tiago 3:2. Vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Vou ler de novo. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Pessoas maduras sabem a importância que tem as suas palavras. O crente que é imaturo, que é menino, quando ele fala, as pessoas talvez nem consideram muito o que ele fala. Mas à medida que ele vai crescendo e ele se torna um líder, aquilo que ele fala tem um peso maior. Imagina o presidente da República sair falando qualquer coisa e bobeira. Vira uma bagunça o país. Se ele dá uma informação errada e abre a sua boca e fala uma bobeira, no outro dia a bolsa vai lá embaixo, o dólar sobe, vira uma confusão na economia. Eu lembro quando o presidente Collor assumiu, e aí depois, eu acho que depois de um ano, ele falou algo que não se espera muito de um presidente falar. Ele foi visitar, eu acho que um sobrinho que tinha nascido, ele falou: aquele menino nasceu com aquilo roxo. Todo mundo, o que o presidente falou? Naquele ano, a cor roxa se tornou moda. Lançaram até motos com a cor roxa. Por quê? Se fosse qualquer outra pessoa falar, não tinha dado nada. Mas era o presidente. Então, pessoas maduras e que exercem posição de liderança, elas sabem, a sua palavra tem influência e podem trazer prejuízo. E aqui fala que aquele que controla a sua língua é uma pessoa madura. E eu digo para você que a coisa mais difícil de todas que eu vou falar aqui é saber controlar a língua. Todos nós entramos em encrenca em algum momento da vida porque abrimos a boca indevidamente. Sim ou não? E a Bíblia fala, até o tolo, quando fica calado, passa por sábio. Então, saber guardar a língua já é o começo da sabedoria e da maturidade.
Se você está conversando com a pessoa, está falando um assunto que você não está entendendo nada, e você fica assim, interessante, não tinha visto por esse lado. O cara falou, o cara está entendendo tudo, né? Passa por sábio. Provérbios fala isso, até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Agora o tolo, quando ele não aguenta, né? Ele tem que abrir a boca dele e falar. E abre, fala, e fala bobeira. Aí você fala, que pessoa imatura. O sábio sabe guardar a sua língua. Olha o que diz lá em Efésios 4, 29, sobre a língua. Efésios 4, 29. Efésios 4, 29 diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E eu procurei o significado dela no dicionário. Torpe quer dizer de qualidade pobre, ruim, imprópria para o uso, sem valor. Então vamos colocar isso no texto. Não saia da vossa boca nenhuma palavra de qualidade pobre, ruim, imprópria para o uso, sem valor. E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O poder da morte e da vida está no poder da língua. Quem a bem a utiliza comerá dos seus frutos, diz Provérbios. Crente maduro sabe guardar a sua língua, usar a sua língua apropriadamente. Diga comigo mais uma vez, palavra. Suas palavras têm poder. Quanto mais você quer crescer em maturidade para que Deus possa te usar no seu reino, você precisa guardar a sua língua. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, de baixa qualidade, de baixo calão. Não saia. Isso não condiz com a maturidade cristã. Crente maturos que qualquer coisa fala palavrão, xinga os outros, desrespeita, grita. A Bíblia fala, longe de vós toda gritaria, ira, isso tudo é coisa de menino na fé. À medida que você vai crescendo na fé, você vai aprendendo a ter domínio próprio das suas palavras, das suas emoções. O imaturo, que tudo que vem, ele age de qualquer maneira, não tem domínio de si. Mas o crente maduro tem domínio próprio, tem controle das suas palavras. Vamos para o 6º de 7, está quase chegando no fim, alguém diga amém. Tiago 1, 22, vai falar qual que é o 6º. Tiago 1, 22, diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos, pois, praticantes, e não somente ouvintes. Às vezes você acha que está enganando todo mundo, mas está enganando a você mesmo. Ouvir e não praticar é sinal de meninice. Tem pessoas que elas frequentam os templos religiosos por anos e anos e anos. E elas ouvem, elas até conhecem a Bíblia. E você vai falar com ele, não, eu já sei. Conhece muitos versículos decorados. Mas na hora de pôr em prática, não põe em prática. E quando é a hora de pôr em prática? Quando tem problema, quando tem conflitos. Quando você passa por lutas. Quando você está enfermo. Quando você está com conflito dentro de casa. Essa é a hora de ser um crente maduro e praticar. Eu preciso perdoar, mas eu não quero. Então você ouviu tanto sobre perdão, já ensinou sobre isso, mas não quer perdoar. Quantas vezes as pessoas passam por cursos de casais, se tornam depois ensinadores de casais, ensinam outros casais, mas na hora que tem conflito e precisa praticar, não pratica. Está enganando a quem? Si mesmo. É um crente que conhece muito da Bíblia, tem revelação até da palavra, mas na hora de praticar é menino.
Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então a maturidade não vem pelo tempo que você senta numa cadeira de um templo religioso e ouve a palavra de Deus. Tem a ver com a prática daquilo que você ouviu. Eu coloquei aqui que conhecimento é informação. Você pode ouvir muito da Bíblia e aí você está adquirindo informação, está conhecendo. Mas se você não entendeu ainda, você não teve a compreensão. O entendimento é a compreensão daquilo que você está lendo. Mas ainda não é sabedoria, porque a sabedoria é a prática. Bem simples para você entender. Conhecimento e informação é saber que tomate não é um legume, não é verdura, é uma fruta. Se você não sabia, agora fique sabendo. Tomate é uma fruta. Isso é conhecimento, é informação. Mas sabedoria é saber que você não vai usar o tomate na salada de fruta. Ok? Então, na prática, na sabedoria, você, na hora de praticar, você não vai pegar aquilo que você chama de fruta, o tomate, e colocar na salada de fruta. Porque aí ele vai com legumes, com as verduras e tudo mais. Não basta você conhecer a Bíblia, não basta você ter conhecimento, você ter revelação, você precisa colocar em prática. E por último, e digam glória a Deus, chegamos no último, profundidade. Diga comigo, profundidade. Maturidade cristã tem a ver com conteúdo, conhecimento da Bíblia, não apenas parte delas, mas conhecer a palavra de Deus. É claro que não só conhecer, nós já falamos praticar, mas ter conteúdo da palavra. O crente maduro, ele sabe que a vida cristã é muito mais que um só versículo. Ainda que um versículo tenha o poder de mudar a sua vida, mas a fé cristã é muito mais que um versículo. Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ótimo, isso pode mudar a sua vida. Mas a Bíblia, a fé cristã vai muito além desse versículo. Não é só o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou o Salmo 91, que a gente gosta tanto, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Nós gostamos daquela parte, 1000 caem ao meu lado, 10.000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Tem crente que coloca até na porta de casa, né? Para espantar o mal-olhado, sei lá, as coisas, como um amuleto. Mas a fé cristã vai muito além disso. Vai em ser perseverante na tribulação. Quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Fala em andar a segunda milha, quando alguém te obrigar a ir com ele uma. Fala em dar a outra face. Se você foi ferido na face direita, dá a ele a esquerda. Tem crente que quer dar a esquerda, né? Prepara o gancho. Está na Bíblia, eu vou dar a esquerda. Não, é dar a face. Então, profundidade. Tudo bem que você está começando agora na fé cristã, mas ame a Bíblia, leia a Bíblia. Não justifica você estar 3 anos falando, eu sou cristão, servo de Jesus, e nunca leu a Bíblia, do começo ao fim. Você só gosta de ler salmos, que são orações e promessas, e alguns textos do Novo Testamento. Mas quando chega em Levíticos, Números, você fala, não. Mas tudo isso é importante. Porque a Bíblia é uma espada afiada de 2 gumes, e nós usamos o Novo e o Velho Testamento. Profundidade. Então vamos recapitular aqui, para a gente ler o último texto que eu vou ler. Características de um crente maduro, ou qualidades de um crente maduro. O primeiro é obediência. Segundo, perseverança. Terceiro, responsabilidade. Quarto, serviço. Quinto, palavra. Sexto, prática. Sétimo, profundidade. Profundidade. Tem muitas, como eu estava falando assim, pessoas hoje, há muitas pessoas que se dizem cristãs, mas elas não têm profundidade nenhuma, não têm maturidade. Eu tenho ficado preocupado com a igreja dos nossos dias. As pessoas estão sendo levadas por todo o vento de doutrina. Tem crente que vai em igrejas aí comprar rosas ungidas para levar para casa porque, sei lá, como um amuleto, e acha que isso está na Bíblia. Vão passar pelo sal grosso.
né, caminhar sobre sal grosso. Tenho me preocupado com a igreja dos nossos dias. E muitas pessoas estão indo nesses ventos de doutrina que você não vai achar na Bíblia isso. Tem coisas distorcidas, sim. Tem pessoa que vai para pegar o lenço ungido do apóstolo, né? Você vai ganhar o lenço ungido, só precisa deixar uma oferta de R$100. E os crentes estão sendo enganados. Mas por quê? Não tem profundidade, não tem conteúdo, não conhece a palavra. E aí hoje, se Martim Lutero estivesse vivo, ele ia lutar contra a igreja de hoje. Que antes ele lutou contra a venda da indulgência, da compra da salvação, hoje estão vendendo a fé. Ele não está vivo não, gente, mas, como diz o ditado, ele deve estar se retorcendo no túmulo, né, com a igreja de hoje. Que ele protestou e a igreja protestante hoje está precisando ser protestada de novo, está precisando passar por uma outra reforma. Esse evangelho raso. Nunca a igreja conheceu tão pouco a Bíblia. Nunca a igreja do nosso tempo orou tão pouco. Nunca a igreja do nosso tempo foi tão fraca na fé. Qualquer problema que tem, ela já abandona. Ah, não, mas me prometeram isso e ela não está por amor a Cristo. E ela não está disposta a dar sua vida por Cristo. O crente maduro, ele está disposto a dar a sua vida por Cristo. Ele vai até o fim. Porque ele sabe que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele já sabe, eu vou ter aflição, mas Jesus vai estar comigo em cada uma delas, e eu vou vencer todas elas. E por último, eu quero ler então, 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Acha para mim uma canção que diz, abro mão dos meus sonhos, dos meus planos, a quem tenho eu no céu além de ti? A quem tenho eu? A quem tenho eu? Não poderia pegar no teclado? E nós vamos cantar essa canção depois como uma consagração ao Senhor, que abrimos mão de tudo, queremos a maturidade. Primeira Coríntios 13, 11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Não há problema você estar começando a fé cristã e ainda ser um menino, mas o alvo é crescer. Esse é um trilho para que, olha, eu preciso crescer nessas áreas. Eu quero ser um crente amadurecido. Eu quero que o Senhor possa confiar em mim. Então eu vou crescer em maturidade cristã. Eu vou deixar de lado as coisas de menino. Tinha coisas que você fazia quando era criança que você não faz mais hoje. Porque se você faz, as pessoas vão falar, mas esse cara é muito criança. Não cabe mais a você fazer. Da mesma maneira, na caminhada cristã, tinha coisas que você fazia no começo que não tinha problema. As pessoas olhavam assim, ele está começando, gente. Ele ainda é novo na fé. A gente tem que ter paciência com ele. Vamos ajudá-lo. Mas passado alguns anos, assim, poxa, já não é mais tempo de você ser tão menino. Você deveria ser amadurecido. Solta para nós a canção. Vamos colocar em pé. E vamos fazer dessa a nossa oração. A quem tenho eu no céu, além de ti, e não há na terra, quem eu queira mais que a ti. Essa é uma oração do apóstolo Pedro ao Senhor. A quem tenho eu no céu além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor.
Só os maduros podem cantar isso. E construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Nós abrimos mão, Senhor, dos nossos sonhos, dos nossos planos. Oferecemos a nossa vida como sacrifício diante de Ti. Não que nós tenhamos cansado a perfeição, mas nós queremos prosseguir para o alvo, para a maturidade, para o crescimento espiritual. Leva-nos, Senhor, nesse lugar de maturidade. Nessa noite é a nossa oração. Para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por Ti, Senhor. Eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por Ti. Estou apaixonado. Um dia, quando o discurso de Jesus ficou muito pesado, 70 dos seus discípulos o abandonaram e falaram: esse discurso é muito difícil de ouvir. E ficou só os 12. Mas Jesus não baixou o nível da sua pregação. Nós é que temos que nos elevar à excelência do Evangelho. Ele virou para os 12 e falou: se vocês quiserem ir também, essa é a hora. Porta da casa é serventia, porta da rua é serventia da casa. Vocês podem ir também. E aí o apóstolo Pedro declara: para quem nós iremos? Só Tu tens palavra de vida eterna. O que fazer? Para onde ir se só Tu tens as palavras de vida eterna? O que fazer? Para onde ir se só Tu tens as palavras de vida eterna? Estou apaixonado. Estou apaixonado. Consagramos nossas vidas, Senhor. Abrimos mão de tudo, do nosso ser, da nossa própria vontade, para fazer a Tua vontade. Quem faz dessa sua oração, diga amém. Essa é minha oração nessa noite, Senhor. Capacita-me pelo Teu Espírito a viver a fé cristã e ir em direção à maturidade, em nome de Jesus. Amém
e amém. Você pode se assentar. Eita, Deus de glória.